Uma confusão entre dois adolescentes numa escola que terminou com o pai de um deles tentando fazer justiça. Quem é o pai? Eu não vou usar esse termo tentar fazer justiça, porque isso não é fazer justiça. Isso é um ato de irresponsabilidade. Irresponsabilidade. O filho deste homem do carro prata brigou com este rapaz, com esse menino que tá aí, ó. E aí o pai acabou pegando o carro e indo para cima desse jovem. Uma atitude inaceitável e sem justificativa. Aline Galdino, com certeza, concorda comigo nesse caso. Eu quero que você me fale, Aline, sobre também a investigação policial que provavelmente deve já estar sendo feita nesse caso, né? Pois é, Dani, o Márcio, esse homem que aparece aí nas imagens, agredindo esse adolescente de 14 anos de idade, ele até foi na delegacia, prestou depoimento. Segundo a família do garoto que foi atropelado, pagou uma fiança de R$3.000 e foi solto. Essa é a realidade, essa é a situação. Hoje pela manhã a gente esteve lá no local, daqui a pouco tem uma entrevista sobre esse caso, contando todos os fatos. A gente foi na rua, tentamos ir na casa de Márcio, que aparece aí nas imagens. E a revolta dos moradores é gigantesca. Eu acredito que de você também que está assistindo agora o Primeiro Impacto e se perguntando, e se fosse com meu filho, como é que eu agiria, como é que eu reagiria diante de uma situação como essa? E a gente reforça que a violência não é o melhor caminho, mas sim o diálogo. Inclusive, Dani, a escola onde esses dois garotos estudam agora estão com a segurança reforçada. A GCM está lá sem data para sair. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Que isso fique de exemplo para todos os outros pais. Não é dessa forma que você resolve um problema que o seu filho cria na escola. É responsabilidade dos pais também, essa educação e essa conversa. Se o seu filho brigou na escola, você precisa conversar com o seu filho, entender a dinâmica e trazer paz. Não pegar o seu carro e ir para cima do colega que brigou com teu filho. Não é assim que a gente resolve nada. A gente conversou com o pai desse garoto, do garoto que foi atropelado de maneira proposital. A família está com medo do que pode acontecer daqui para frente. Não tem como ser diferente. Reportagem exclusiva do Primeiro Impacto na tela. É revoltante. O que leva um adulto a jogar um carro contra um adolescente? As imagens são da zona sul de São Paulo. O local que teria acontecido a suposta confusão entre os dois jovens é ali, ó, aquela pracinha, a pracinha Dominguinhos, que fica bem próximo da casa dos dois adolescentes e que também fica a poucos metros da Escola Municipal General Osório, a escola onde os jovens estudam, a escola onde eles todos os dias conviviam. Essa daqui, ó, tá aberta, tá funcionando normalmente, só que desde que a confusão aconteceu, depois que a confusão aconteceu, nem o filho do homem que agrediu Pedro, nem o próprio Pedro e também a sua irmã Júlia, pequenininha de 7 anos, voltaram para estudar aqui na escola. Inclusive, a direção autorizou a nossa entrada e a nossa equipe vai mostrar como é que funciona aqui a escola. Que desde que a confusão aconteceu, tá assim, ó, com a segurança da GCM em todo o horário de funcionamento da escola, do início até o fim. Nem quem estuda dentro dessa escola sofra algum tipo de agressão. Me fala como foi que aconteceu a situação da escola, porque o pai do garoto diz que você bateu no filho dele. Como é que foi que aconteceu a história? É que eu tenho um apelido na escola que se chama Coreia. Aí, outro dia eu joguei 2 bolinhas de papel nele, taquei. Uma eu errei e a outra pegou nele. Aí, nós correndo pra pracinha, ele cai, rala o joelho, fala que vai me pegar. Aí eu penso, vai ser amanhã. Aí, ele vai pra casa dele e eu volto pra pegar minha irmã. Aí, vira na esquina, nós conversando, aí o carro me pega. Eu não tava nem conseguindo falar, pode perceber no vídeo, quem tá falando era minha irmã. Eu tava muito nervoso, né? Ele nem pra descer pra falar que eu tava bem, não, ele desce pra me xingar. O pai de Pedro é Sandro,
que praticamente só faltou ouvir toda a situação, até porque a escola é bem pertinho do local onde vocês moram e, consequentemente, de onde tudo aconteceu, né, Sandro? Como é que fica, hein, a cabeça do pai nessa hora? Fica desesperador, né? Preocupativo, bastante, né? Em ver a cena se repetindo, se passando. A cabeça da gente fica a milhão, né? Márcio Roberto de Andrade Garcia é o homem que aparece nas imagens atropelando o adolescente. Após a ação, ele foi preso por dolo eventual, pagou multa e foi liberado. Dói para um pai ver uma situação daquela e pensando qual seria o pensamento do outro pai com o filho dele, achando que estava fazendo certo, e o meu filho com dor, chorando. É muito doído, sabe, para um pai ver essa imagem e as autoridades ainda liberar um rapaz desse, sair pra rua, sabe, como se nada tivesse acontecido, pagar uma fiança e tá na rua. Poxa, é justa essa lei? Diante da gravidade das agressões, os moradores aqui se solidarizaram com Pedro e a família. E assim como eles, esperam por justiça. Eu fiquei indignada, porque se fosse meu, também eu não tinha ficado quieto, né? E por sorte dele que o menino já estava aqui no meio-fio. No meio-fio, por quê? Porque do jeito que ele veio de lá, se o menino estivesse no meio da rua, ele tinha matado. Dois adolescentes brigaram na escola, o pai de um desses adolescentes foi até lá, se envolveu na confusão e o que o pai fez? Pegou o carro e atropelou o menino que estava brigando com o filho dele. Tá certo? Não, tá errado. Olha só, é uma história absurda. E o que a gente tem agora? 12h46, nós vamos conversar com o pai deste menino que foi atropelado. Por quê? É uma situação que não cabe justiça com as próprias mãos. Não se faz justiça com adolescente desse jeito. A justiça é feita com conversa. Então, a Aline Galdino, que está com esse pai, fique à vontade e bem-vindo. Quero dar as boas-vindas aqui a esse pai e obrigada por conversar com a gente. Dani, é a primeira vez que Sandro fala ao vivo com uma equipe de TV. Sandro, eu queria que você se sentisse à vontade aqui no SBT para falar, você enquanto pai e também o pai que está do outro lado aqui, para se sentir, se colocar no seu lugar, porque é revoltante, acredito que para todo mundo, né? É muito revoltante uma situação dessa, né? Choca não só a minha pessoa, a minha família, como choca muita gente e muitos pais ficaram chocados, os pais da escola ficaram muito preocupados com a situação e a segurança da gente também, né? Que estamos inseguros com a ameaça do indivíduo, que não vou chamar de pai, e a gente não sabe, né? A gente vem trabalhar com medo, as crianças estão em casa com medo, né? A gente fica preocupado com eles em casa, a gente tem que sair em oração, voltar em oração para que Deus guarde, que só Deus mesmo para guardar. E quando seu filho chegou na sua casa, lhe contando, o que é que passou pela tua cabeça na hora? Loucura, né? Loucura e preocupação, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, a gente estava muito preocupado, desesperado, né? Em saber o que estava acontecendo e socorrer meu filho. Agora a Dani Brandi está lá no estúdio e quer falar com você, Sandro. Ela que se sensibilizou, ela que é mãe e também sentiu isso, sabe? Acho que todo mundo, né, Dani, está se sentindo, se colocando no lugar desse pai, dessa dor, né, Dani? Fica à vontade para fazer a pergunta para Sandro. Com certeza, Aline, obrigada. Ô, Sandro, seguinte, você chegou a conversar com esse pai? Você chegou a ter ali um cara a cara com ele? Não tem justificativo o que foi feito, mas você chegou a conversar com o pai desse adolescente que acabou brigando com seu filho? Se sim, como é que foi essa conversa? Primeiramente, boa tarde, Dani. Sim, tive conversa com ele, sim, né? Foi uma conversa muito rápida. Também devido ao nervosismo ali, a vontade não era de conversar, mas se preocupar mais com meu filho que estava do lado do policial GCM. E ao ver que meu filho estava bem, um pouco machucado ali no chão, eu parti para arrogância, explosivo ali, nervoso, e comecei até mesmo a discutir com ele, né? Verbalmente, né? Isso, ele me xingando, ele falando que o meu filho tinha batido nele, que o filho dele falou que o meu tinha batido. Mas na verdade, depois de ambas as partes da delegacia, ele confessa que o meu filho não bateu e que ele foi para bater no meu filho. E o que acontece é que o filho dele cai no chão e ao chegar em casa falou para o pai que o meu tinha batido. E veio a emoção do pai e atrás do meu filho do jeito que ele foi.
Ô Sandro, provavelmente quando você chegou até o local onde seu filho foi atropelado, você não tinha acesso a essas imagens. As imagens provavelmente você teve acesso depois. Quando você viu a imagem, como é que você se sentiu pensando que o pior poderia ter acontecido, né, Sandro? Dani, quando eu vi as imagens, eu me comparei com uma freada no chão e eu achei que não fosse tão grave, né? Mas quando eu vi as imagens já na delegacia, Cara, era pra acabar com o sonho do meu filho. Meu filho tem um sonho de ser jogador de futebol. Ele joga bola, ele treina no Fundação aqui em São Caetano. E o que eu vi, eu acharia que eu mesmo ia perder meus próprios filhos, né? Porque a intenção desse indivíduo foi para matar meu filho. Então, assim, eu fiquei muito preocupado, abalado com a cena que eu assisti o vídeo. Me chocou muito, me doeu muito. Quando a repórter foi lá em casa e perguntou como é que eu estava, o que eu pude responder, tudo destruído, acabado por dentro. Agora, Sandro, a vida tem que continuar. A gente está vendo a sua emoção, inclusive, dá para ver que você está bastante emocionado e não dá para ser diferente, porque você sabe que poderia ter acontecido pior, e isso para um pai e para uma mãe é uma sensação horrível. Como é que está a vida de vocês daqui para frente? Seu filho vai voltar para a escola, se sente seguro com isso? Então, a escola deu todo o apoio pra gente, né? Tem nos ajudado muito. A gente foi lá na escola, eles estão com as tarefas das crianças para passar, para eles fazer em casa. Eles não podem sair, eles estão assustados, estão com medo, estão debaixo de ameaça. E o que eu mais queria era resolver essa situação. Como que vai ficar a gente sendo ameaçado? Ter uma medida protetiva que ele não chegue perto da gente, sim, mas para uma pessoa que jogou o carro de uma criança, ele não vai respeitar o que colocou a ele, né? E os pais que estão na escola, como é que fica as crianças que um dia for estudar, os filhos dos pais, como a criança desse rapaz, como é que vai ser as crianças? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Entende? É muito doído, sabe? A nossa lei em saber que o rapaz foi preso, foi solto, pagou uma fiança e o meu filho podia estar morto, Sim. meus 2 filhos, e eu tá aí. Sem difícil. meus filhos, né? Sandro, muito obrigada por ter conversado com a gente ao vivo. Eu sinto aqui a sua dor e o seu medo. Eu espero que a justiça, que as autoridades te dê todo o amparo possível, cabível e obrigatório num momento como esse, e que fique o exemplo não só para o Sandro, mas para todos os outros pais. Não é dessa forma que se resolve qualquer pendência. Eu volto a dizer, eu sou a favor da educação, e só através da educação é que nós teremos um país melhor. E a educação, ela não é somente, a educação não é somente de responsabilidade da escola. A educação vem de casa. É o pai e a mãe que tem que ensinar o seu filho a respeitar o próximo, porque é através do respeito que cenas como essa vão deixar de existir.